Bom, é o seguinte, tem uma declaração nossa no site do PSOL, foi o Rogério. Naturalmente conhece essa declaração, o Rogério do CESOL. Né? Nós condenamos a recepção de recursos por parte da companheira Luciana Genro, do PSOL do Rio Grande do Sul. Condenamos. Votamos na executiva, além de termos soltado uma nota, uma resolução contrária a essa posição. Agora, nem por isso chamamos ou tratamos a companheira Luciana Genro como traidora. Não fazemos esse tipo de campanha. Discussão de financiamento de campanha é algo extremamente complexo. E é complexo desde a discussão do Estatuto do PSOL. Os companheiros devem conhecer do que se trata. Né? Então, a minha posição sobre essa questão é isso. Eu queria aproveitar o momento, esse tempinho que nos resta, para fazer alguns comentários sobre as falas e sobre a situação do programa. O programa precisa ser analisado no seu conteúdo. E as coisas vão se revelando, mesmo quando às vezes são consideradas sem ênfase. Tem um verso do Drummond que diz assim: as coisas, que tristes são as coisas consideradas sem ênfase. Imagine se o Quercia tivesse perguntado para o nosso companheiro primo, candidato a governador de São Paulo, se ele iria desapropriar os 1.400.000 apartamentos de São Paulo, que pertencem em grande parte à pequena burguesia. Nem a Revolução Russa fez isso dessa maneira. Isso aqui é programa. Nós fizemos já alguns debates sobre essas questões. Como é que trata isso? Esse programa não é programa para as condições políticas que nós estamos vivendo. As condições objetivas para o socialismo não se colocarão nessa campanha, companheiros. E é preciso ter análise consequente da correlação de forças. No momento político que nós estamos. Um programa de 1 minuto, uma bandeira, falar do socialismo, um verso, fazer pedagogia sobre o socialismo na campanha eleitoral não será possível. E nós perderemos a audiência, companheiro. Esse tipo de posicionamento, de proposta, aparentemente choca e desperta a opinião pública. Não é verdade. No Rio de Janeiro, o companheiro disse outra coisa. Do ponto de vista da radicalidade, do choque. E comentando a ação do MST na fazenda da Cutrale, disse que o erro do MST foi não ter derrubado 70 mil pés de laranja. Esse tipo de linha política, ora lá, agora esse aqui das casas foi dito em São Paulo, eu não comentei. De novo aqui, como se fosse um programa realizável, palpável de discussão. Vamos discutir a desapropriação de 1.400.000 apartamentos e casas de São Paulo, para colocar os sem-tetos. Esse é um programa pós-revolução. Pós-revolução. E olhe lá, hein? Dependendo de uma correlação de forças muito favorável na revolução. Porque programa que expropria a pequena burguesia leva à guerra civil. E a história está cheia desse tipo de exemplo. E não é possível. Não é possível. Outra coisa que eu gostaria de colocar sobre o problema da frente de esquerda. Eu vou pedir o Henrique literalmente para me dar uma mãozinha. Dá uma mãozinha aqui. Está aqui o panfleto de convocatória do lançamento da candidatura do Zé Maria e do Rodrigo Dantas aqui em Brasília. Qual é a questão que nos divide? Qual era a questão central na divisão entre a China e a Rússia? O problema não foi que houve a divisão, embora a divisão seja um problema. Mas o problema fundamental não foi que houve a divisão. O problema foi que nenhum dos dois desenvolveu de modo satisfatório o modelo socialista. Na nossa relação com o PSDB, o problema é o programa. Naturalmente, com a visão que alguns companheiros têm, se aproximam do PSDB na discussão do programa. Nós, se mantivermos uma lógica consequente de debate do programa, teremos muita dificuldade de fazer aliança com o PSDB, companheiros. Muita dificuldade. Fizemos aliança na frente esquerda pelo peso da Heloísa. Fizemos discussão com o PSDB sobre essa questão. Fizemos discussão. E o PSDB disse: se a Heloísa for candidata, nós exigimos a vice. Não como foi daquela vez. E a Heloísa não sendo candidata, nós vamos lançar a candidata. Naturalmente, com o peso da Heloísa, a discussão do programa engolia o PSDB. Eles tinham que engolir a discussão do programa para poder
disputar espaços na base da Heloísa, da influência da Heloísa. Isso é uma concepção política que os companheiros têm. E eu vivi lá dentro muito tempo, conheço bem isso. Hoje a disputa está mais frouxa, porque nem eu, nenhum dos três candidatos aqui, temos naturalmente o peso da Heloísa. Absolutamente consequente que o PSDU queira disputar esse espaço político. E virá disputar. O erro que nós não podemos cometer em hipótese nenhuma é, no exagero do medo de andar sozinho nessa campanha, isso sim, abrirmos mão de uma formulação consequente do programa, que nos aproximará do PSDU, mas nos isolará da opinião pública e da base social que nós construímos até agora, sobre influência eleitoral, sobre simpatia política, sobre algum tipo de relação conosco, que nós temos que preservar, pelo menos em parte, e aprofundar nessa campanha.